e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Amados, Paulo, ele foi aquele apóstolo que começou a sua vida perseguindo cristãos, antes de ser um apóstolo chamado, vocacionado para esta obra. O apóstolo Paulo é aquele que consentiu na morte de Estevão, diz que ele ajudou a repartir as roupas de Estevão, né? Você imagina, era um camarada criado aos pés de Gamaliel, passou pelas maiores faculdades teológicas judaicas, né? Onde aprendeu toda a Torá, e o camarada tinha um conhecimento absurdo, né? Mas de repente, quando chega perto de Damasco, praticamente quase que a entrada da cidade, Jesus, ele chega nesse momento e diz, não, chega, é até aqui, você veio até aqui matando, você veio até aqui arrebentando tudo, pegou carta, está com carta na mão, preparado para matar mais, prender, pôr fogo, fazer o que quiser. Chegou até aqui, derrubou ele da cavalgadura e disse, por que você luta contra esta causa que é minha, né? É dura coisa recalcitar contra o aguilhão do Senhor. Foi essas palavras que o Senhor disse, mas era a mesma coisa. Dizer, por que você está lutando com essa causa que é minha? Eu sou o dono dela. Eu sou o que morri por ela e ressuscitei por ela. Paulo, então, naquele momento, fica cego ao ver aquela luz radiante que brilha. De repente, ele é visitado pelo grande homem de Deus e é curado da cegueira, e aí ele reflete. E ele diz que, segundo a Bíblia, ele passa 3 anos na Arábia. Ele pega os papiros e vai para a Arábia e faz um profundo levantamento teológico de toda a Escritura, e toda a pirâmide judaica desmorona na vida de Saulo de Tarso, que era o Saulo então, né? E agora ele é transformado no Paulo. E ele começa a pregar o Evangelho. Ele escreve várias cartas apostólicas, pastorais. Ele deixa um grande ensino para nós, os pastores dessa época moderna. E nesse texto aqui do capítulo 4 de 2 Timóteo, claro que essa carta aqui era uma carta pastoral, ele estava orientando, Timóteo estava na ilha de Creta, e ele estava pastoreando Timóteo, dando alguns ensinos a Timóteo. Mas no capítulo 4, quando chega, ele agora aqui está aprisionado em Roma. E qual era o crime de Paulo? O crime de Paulo agora era esse que eu estou fazendo aqui, pregando o Evangelho. Eu seria um criminoso, eu seria considerado uma pessoa, um subversivo contra o próprio Estado. E nesse texto aqui, Paulo está aprisionado, aguardando a sua decapitação. E por isso ele escreve, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Em outras palavras, eu estou no caminho de ser mais um daqueles que vai morrer por um sacrifício, como se realmente resolvesse alguma coisa para afogar este cristianismo e fazer com que ele seja desbaratado. Eu já estou sendo oferecido também, ele dizia. E o tempo da minha partida está próximo, dizia ele. Bom, Paulo então ele está chegando no momento em que ele entende, talvez ele, na casa que ele estava encarcerado, aguilhoado a um tronco, ele talvez ouve o amolar da guilhotina, né? Ele deve ter ouvido eles amolando ela. E talvez algum soldado até disse para ele, Paulo, infelizmente, esse barulho aí é da guilhotina. Estão afiando ela para poder te decapitar, filho. Então Paulo estava fazendo as suas últimas palavras em reflexão da sua existência. Ele dizia que combati um bom combate. Iniciando então esse momento com esta mensagem que eu vou trazer ao seu coração, eu te faço uma pergunta. Se hoje eu e você fôssemos o nosso fim, se a nossa vida estivesse marcada para que hoje
nós perdêssemos a existência aqui na Terra, o combate que você teve foi bom ou foi ruim? Foi um combate justo ou foi injusto? Foi um combate que você fez em prol da justiça ou da injustiça? Se você agora dissesse como Paulo, acabei a carreira, você, hoje, eu, você, nós, se estivéssemos dizendo, estou acabando a minha jornada aqui na Terra, como você se sentiria? No que você estaria pensando? Depois ele diz aqui que guardou alguma coisa. Ele diz que guardou a fé. Então, nas últimas palavras do versículo 7 de Paulo, ele está dizendo 3 coisas importantíssimas. Primeiro, ele diz que combateu um bom combate. Depois, ele está dizendo que acabou a sua carreira. E, de repente, ele diz que ele guardou a fé. Então, sobre esse texto, eu queria tratar um pouquinho com você. Quando nós pensamos na vida, na perspectiva de que todos vamos morrer, quais são os valores que realmente importam? Quais são os valores que realmente resta agora para uma vida que se vai e que sai de entre os mortais? O que as pessoas falam sobre o falecido em um velório? Olha, eu já estive em muitos velórios. Muitos velórios. E o pior é que tem pessoa que dentro de um velório, a pessoa pode até não ter sido uma boa pessoa. Ela pode ter sido uma pessoa má. Mas muitas pessoas não têm coragem de falar sobre o histórico da pessoa, principalmente se foi mal. Eu não sei se é medo da pessoa voltar aqui e virar assombração para eles, né? Mas eu já estive em funeral que eu tive que dizer. Olha, está aqui essa pessoa. Essa pessoa, ela veio a óbito porque ela enfrentou a polícia. A polícia pediu, eu até conversei com os policiais, a polícia pediu para ele se render, jogar a arma no chão. Mas ele atirou nos policiais friamente e acabou sendo alvejado. Então está aqui uma pessoa que ela morreu prematuramente, ela poderia ter vivido mais. Incriminar esses policiais seria um crime também, porque na realidade os policiais usaram de sensatez com ele. Pediram que ele se rendesse e jogasse a arma fora. Você falar isso num funeral com a família toda ali reunida naquele momento de dor e de luta, para muitas pessoas acha loucura que o pastor está falando. Mas o que o pastor está deixando claro, como eu falei naquele funeral, eu estava deixando claro que muitas pessoas, eles não estão morrendo no momento em que deveriam morrer. Eles estão antecipando a sua morte. Então, há pessoas que antecipam a morte de várias formas. Há pessoas que, por exemplo, sabem que o que ele está comendo na sua gastronomia, ele vai morrer mais cedo. E ele poderia ter uma longevidade de vida, viver bem, terminar os seus dias bem, com saúde, com paz, mas ele quer comer aquilo, ele quer usar aquilo, ele quer depender daquilo e vai adiante, né? Então, aquele grande escritor, Henri Nouwen, ele convenceu de que morrer, até era um filósofo, ele convenceu de que morrer é o nosso ato mais importante, para a qual a vida é uma longa jornada de preparação, dizia Henri. Você tem se preparado para esse dia? Você tem preparado a sua vida exatamente para ela chegar num final de existência entre os mortais? Ou você acha que vai viver por aqui eternamente? Esses dias uma pessoa me mostrou uma reportagem sobre uma pessoa que ela fraudou dos cofres públicos bilhões, mas bilhões mesmo. E ela me fez a seguinte pergunta: pastor, quantos anos o senhor acha que esse cara viveria para poder gastar esse dinheiro? Eu falei: olha, depende do que ele vai fazer. Se ele resolver comprar um país, esse dinheiro não dá. Então ele pode gastar isso em questão de segundos. Mas de repente ele pode usar esse dinheiro exatamente para a sua boemia, para a sua vida de gastança. Eu concordo com você que gastaria pelo menos uns 200 anos para ele gastar todo esse dinheiro. Mas por que a pessoa pega tanto dinheiro assim, pastor? E ela sabendo que vai morrer? Eu falei: não.
essas pessoas não pensam na vida eterna. Elas não pensam numa vida após essa existência. Eles acham que vão ficar por aqui, que vão se safar. Porque se as pessoas pensassem a partir do momento de vista ou de entendimento intelectual de que nós temos um fim, as pessoas não fariam coisas erradas, as pessoas não fariam coisas ruins umas para as outras. Então, a partir desta vida, com o senso de um dever cumprido e critério que nós devemos avaliar em nossas vidas, os quais os valores que nós devemos dar atenção, e isso é importante para nós. Porque quando eu e você entendemos que dentro de um ponto de iniciar a vida, um dia quando nós saímos do ventre de nossa mamãe, eu e você agora estamos catalogados com uma senha. E o tempo da nossa partida, ele terá nas mãos de Deus um projeto. Então, dentro desse critério, você deve avaliar exatamente quais os valores que você deve escolher ou qual os desvalores você deve suportar dentro das suas emoções para viver uma vida de loucura, né? Paulo, quando ele estava próximo à morte, ele fez uma avaliação da sua existência a partir de alguns critérios, né? E eu queria aqui, junto com você, entender algumas coisas sobre esse fator. Porque todo cristão, toda pessoa que pensa numa eternidade, uma vida após essa aqui, ela deve avaliar a sua existência a partir de alguns critérios. Realmente, esses critérios devem ser válidos. Não somente na hora da morte, mas no decorrer de toda a nossa existência. Valores que devem ser olhados. Então, dentro desse texto, 3 critérios aqui, a partir dos quais todo cristão deve avaliar a sua existência neste mundo. Todos nós. Primeiro, em que tipo de combate eu e você estamos envolvidos? Que tipo de combate você... A palavra combate aqui significa confronto, significa luta, significa exatamente ir adiante, lutar, persistir, né? Então, que tipo de combate você está vivendo? Você está vivendo um combate na questão do trabalho, um combate justo? Você é uma pessoa que um dia, quando sentou lá com aquele patrão e conversou com ele, levou o seu currículo, pediu clemência, que você precisava de um trabalho para tratar da sua família, para poder viver, você foi bem recebido, você foi colocado na empresa, depois você saiu de lá e arrumou um advogado e procurou e mentiu e ludibriou e arrancou mais dinheiro desta pessoa. É esse tipo de combate que você estava vivendo? Você é aquela pessoa que entrou num relacionamento, num casamento, e você um dia fez juras a essa esposa, a esse esposo, você demonstrou fidelidade, lealdade, e de repente você entrou pelo caminho da traição, você entrou pelo caminho da deslealdade, você entrou pensando nos bens, no patrimônio. É esse tipo de combate que você está envolvido no relacionamento conjugal? Você é uma daquelas pessoas que um dia criou filhos pensando que esses filhos um dia eles teriam que trabalhar duro e tal para sustentar você, para poder bancar você também e não ficar só na sua dependência e que eles fossem escravos seu? Como você foi um capacho do seu pai naquela brutalidade de correção, agora também você vai fazer... É esse tipo de combate que nós estamos envolvidos? Então, Paulo, ele primeiro aqui, ele fala sobre combater um bom combate. Paulo também, ele diz o seguinte, lutei numa competição, enfrentei uma competição, porque a palavra combate significa exatamente como você estivesse dentro de uma competição. Você está competindo com quem? Você está competindo com pessoas boas? Não, com pessoas boas você não compete. Você ajunta-se a ela para fazer um bom combate. Agora, se nós estamos competindo com pessoas más, com pessoas de moral ridícula, né? Princípios decadentes, pessoas inescrupulosas, pessoas maldosas, pessoas sanguinárias, pessoas adúlteras, pessoas que só pensam em fraudar, então nós somos oponentes. Eu tenho que pensar que o meu combate, eu estou envolvido num cenário a qual eu quero
deixar bem claro que eu não estou para fazer essas questões. Você para e olha, às vezes uma pessoa te devolve um troco lá de R$5 a mais, R$2 a mais, e você fica contente por ter sobrado esses R$2 para você, ou esses R$5. Mas que pobreza, que miséria isso, né? Não, filho. E exatamente nós somos experimentados nas mínimas coisas. O Senhor disse, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Você fraudar R$2 de uma pessoa, que talvez não tenha uma moeda no meio, mas se fosse R$1, você fraudar R$1 dessa pessoa e não devolver, o resto da sua vida, esse R$1, o que você fez com ele? Se você perdeu R$1 da pessoa que você fintou ela. Se você usou ele, você está dentro de você agora. Se você usou para alimentar, para comprar uma vestimenta, para fazer qualquer coisa, este dinheiro era de alguém que está agora sobre a sua custódia. Você é devedor dele. É esse tipo de combate que nós estamos fazendo, ou estamos combatendo contra esse tipo de pessoa. Então aqui Paulo está dizendo, eu lutei uma competição nobre. Eu não fiz uma competição contra pessoas boas. Ele começou assim. Ele começou lutando contra pessoas que estavam com Deus e matando elas. Veja o amor de Deus como ele é maravilhoso. Deus, Jesus, o Espírito Santo, não levou em conta as mortes que Paulo fez. Pastor, e lá na eternidade, como é que vai acontecer lá quando ele chegar lá? Estevão vai dar um abraço nele, todos aqueles que ele levou à morte vão abraçar ele, vão chorar de alegria e saber que ele agora está junto professando a própria fé e que ele também foi um mártir dentro desse processo da perseguição contra os cristãos. É isso aí, filho. Me desculpem, a garganta está um pouco ruim. Então, em nossa existência, devemos decidir em qual combate nós queremos envolver. Esse é o primeiro ponto. Se você é uma pessoa que pensa no seu fim, se você é uma pessoa que pensa que um dia você pode desligar de entre os mortais, né, e ir também fazer parte daqueles que já morreram, então você deve pensar e tomar uma decisão muito séria no tipo de combate que você está envolvendo. Porque de repente você pode estar combatendo exatamente pessoas maravilhosas que amanhã você não terá parte com ela. Paulo se envolveu no bom combate, deixando implícito que a existência deste mundo é algo passageiro, vil e efêmero e que nós devemos nos comportar de uma forma para não entrarmos dentro de um mau combate. Então, você para e reflita. Fecha um pouquinho. Você deve parar e refletir o seguinte: qual é o mau combate? É aquele combate no qual pessoas entram apenas pensando em si mesmas. Então, você imagina, você está numa empresa, você entra lá, e de repente lá dentro você pensa no quê? Você pensa em prosperar. É um direito seu. Até aí o combate não está errado no pensamento de linha em que você agora toma uma decisão em fazer. Eu quero prosperar aqui nessa empresa. Mas de repente você derruba um, derruba outro, persegue um, persegue outro. Então você entrou pensando somente em você. E o dia em que você chegar lá em cima e que falar que você é o chefe dessa empresa, você vai precisar dessas pessoas boas que você empurrou para fora, que você feriu elas, que você machucou elas. Então você envolveu num combate que você feriu pessoas, você machucou pessoas, você jogou pessoas dentro do mar da vida e que elas podem ter morrido afogadas, famílias podem ter ficado sofridas, perderam o emprego, perderam o ganho, perderam o sonho de realização. É esse tipo de combate que você está envolvido? Você é uma pessoa que quando chega no lugar você pensa somente em si? Uma vez eu me lembro de um camarada que ele, no trânsito andando, procurando um lugar, o comércio cheio, final de ano, né? E ele procurando um lugar para estacionar e tal, e de repente, quando deu numa vaga, ele tocou para frente, o camarada que estava atrás veio, enfiou na vaga, subiu na calçada, deu ré e parou.
estacionou. E desceu dando risada. Aí, quando desceu, ele pegou, abriu a porta, pôs a cabeça para fora e falou: ô companheiro, a vaga era minha, eu ia estacionar. Ele falou: não, o mundo é dos mais espertos. Aí o cara pegou, fechou a porta do Landau, naquela época era aqueles Landau, aqueles Galaxy, né? Fechou a porta, deu uma andadinha para frente, acendeu a ré, veio e deu no meio do corcel do cara com a traseira. Mas entrou lá quase que o banco de trás. Aí eu abriu a porta, desceu e falou assim: não, o mundo é de quem tem dinheiro, arruma o seu que eu arrumo o meu. E foi embora. Olha que combate que esses dois estavam, né? Que guerra que esses dois. Eu lembro disso, eu falo: mas que doideira, eu só não vou te contar quem é o cara. O negócio não foi fácil não, filho. Então, que tipo de combate nós estamos envolvidos, meu filho? Que tipo de combate nós estamos realizando com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa sociedade, com o nosso país, com o mundo a qual nós vivemos, meu filho? Você fica buscando coisas de valores transitórios e desprezando as outras pessoas, achando que você é o máximo, é o melhor? Entra numa competição desenfreada, sem fim, custe o que custar, o negócio é vencer, ganhar, estar lá no topo, e não importa quem eu derrubei, na cabeça de quem pisei. É esse tipo de combate que nós estamos vivendo? Lembre-se que a oração do Pai Nosso, ela não fala a oração minha, fala a oração do Pai Nosso. Ele não diz: olha, quando você for orar, faz a oração sua. Ele diz que você entra no quarto, fecha a porta e faz a oração do Pai Nosso. Você quer que o sol seja só seu? Você quer que a chuva seja só na sua roça? Você quer que o vento seque só a sua roupa? Você quer que o verão ele seja só seu? Você quer que a praia seja só sua? Você quer que tudo seja só seu? Você nasceu para ser dono de tudo. Tudo isso é transitório. Tudo isso ficará por aqui. Aqueles que passaram por aqui, que já pensaram como você, nesse combate horrendo, desenfreado, louco, medíocre, estão enterrados. E pensaram como você. Paulo, porém, ele fala que entrou num bom combate. E esse combate, ele é maravilhoso, porque esse combate trouxe muitas coisas boas para a vida de Paulo. O combate de muitas pessoas é no sentido de acumular riquezas, conseguir poder, buscar fama. Eu estava esses dias lendo a biografia de um jovem que ele já tentou suicídio acho que 3 ou 4 vezes, me parece. Eu não sei o nome dele, eu não vou citar aqui para errar, né? O cara é um americano. Esse jovem, ele lutou desenfreadamente para conquistar a fama. E se tornou famoso, um norte-americano. Se tornou famosíssimo. Porém agora, ele não tem sossego nem para ir no banheiro público. Ele não tem sossego para ir no shopping. Ele não tem sossego para ir num restaurante. Ele não tem mais paz. Mas o cara lutou tanto para isso e agora não sabe conviver com essa fama. Não sabe conviver com esses holofotes que iluminam ele onde quer que ele esteja agora. O camarada está vestido de roupa de mendigo para sair na rua agora. Aí deram a ideia para ele de se vestir como um mendigo, se vestir mal, para poder o cara... Então, em outras palavras, o cara agora, ele era um pobretão, era um cara que não tinha nada e podia andar livremente. Agora, para ele voltar com toda a fama a ser uma pessoa livre e andar livremente, ele tem que voltar a ser pobre de novo. É que trem doido, que loucura! Então, meu irmão, isso eu estou falando, começando a falar sobre um pouquinho das coisas por aqui. Eu estou te falando de coisas por aqui. Porque tem uma coisa, as pessoas, por exemplo, quando elas vivem neste mundo que nós estamos aqui dos mortais, as pessoas elas começam a querer ser elogiadas, notadas, né? E aí o que acontece? Dentro desse parâmetro, essas pessoas vão construindo uma vida como que se eles nunca fossem sair daqui. Será que isso tudo que eu estou te falando aqui é um bom combate? Muita gente só consegue enxergar 2 tipos de pessoas neste mundo. Os vencedores e os perdedores.
Existem pessoas que só enxergam dois tipos de pessoas nesse planeta: feios e bonitos. Existem pessoas neste mundo que enxergam somente dois tipos de pessoas: aqueles que têm dinheiro e aqueles que são pobres, miseráveis. Então, é importante você parar e fazer uma reflexão de que lado que você escolheu estar num combate, numa batalha, numa luta. A maioria das pessoas que se firmam no grupo dos vencedores, elas têm um problema sério. Porque o dia que elas não conseguirem vencer, elas serão derrotadas por si mesmas. A sua consciência será um algoz, o decapitará. Então, muitas das vezes, nós precisamos entender que perder faz parte para que o nosso ego não seja aquele ego egocêntrico. E que muitas das vezes, dentro desse processo, nós passamos a viver uma vida medíocre. O dia que nós perdemos alguma coisa, nossa, é terrível, é terrível, é terrível. A sociedade, a cultura da nossa época, a mídia, ela nos incita a ser dessa forma. Procurar os vencedores e estar no grupo deles. Fazer parte somente do grupo dos vencedores. Eu hoje nem vou conseguir falar o nome do país. Eu estava hoje cedo ouvindo uma notícia no YouTube e de repente me deparei com uma escrita de um camarada, pelo jeito ele é um repórter, que ele esteve num lugar da África e ele estava dizendo que o lugar era o lugar mais pobre do planeta Terra. Eu, interessado naquela notícia, disse: puxa vida, eu preciso ver isso. Porque, afinal de contas, tem hora que eu me considero uma pessoa pobre. E eu não estou falando pobre de espírito. Eu estou falando pobre, às vezes, sem condição de, às vezes, conseguir alguma coisa que eu até desejava. O senhor tem isso também, pastor? Claro que tem. Eu estou vivo, eu sou um mortal. Ué. Então, eu falei: deixa eu entrar aqui, eu quero ver isso aqui. Aí entrei. Você não vai acreditar, Elias? O cara corre praticamente por dia com a bicicleta, carregando mantimentos que se produzem na lavoura, porque eles não têm nem carro para carregar. Então, diz que as pessoas que têm uma bicicleta naquele país é considerada uma pessoa de classe média alta. Você conhece esse país? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Então, e aí o cara corre de bicicleta carregando aqueles alimentos quase 140, 150 km por dia, para ganhar exatamente 9 cruzeiros, R$9 por dia. Gente, eu parei e falei: gente, eu sou um trilionário. Eu preciso parar e falar: estou satisfeito com o que eu tenho hoje, com o que eu possuo. Puxa vida, eu estou quase que no fio da navalha, entrando para correr um combate dos perdedores. Não, eu sou um vencedor. E esse vencedor que sou agora, eu preciso repartir até um pouco do que tenho. Principalmente olhando esse povo pobre e miserável. Né? Garoto tomando banho na chuva, lavando bicicletas em poças d'água que a chuva deixou, né? Puxa vida! E diz que todo mundo, aquela pobreza, você olha aquelas roupas tudo rasgadas, descalços. Gente, nós somos bilionários no país que nós vivemos. Nós temos uma graça muito grande, uma bênção muito grande na nossa vida. Agora, eu não sei, a África eu vejo um país assim que foi roubado, saqueado, pilhado pelas questões daqueles que invadiram o país nas épocas atrás, né? E que viviam sobre pilhar, roubar prata, ouro e roubar gente também para fazer escravos, né? Então, eu vejo que agora esses países estão começando a entrar por um caminho de um colapso também. Talvez chegou a hora, por exemplo, de Deus permitir que esse povo veja o que eles fizeram a outros países. Por exemplo, quando você lê, por exemplo, sobre a ilha de Borel, diz que os ingleses faziam culto agradecendo a Deus pelo tanto de escravo que capturaram. Enquanto isso, aqueles que foram capturados com mais violência, que resistiram a ser capturados, estavam feridos e machucados, eram jogados para os tubarões na ilha de Madagascar, na ilha do Borel. Eram ilhas que eles acabavam com barcos negreiros que roubavam os africanos do seu país. Então olha que desgraça, que miséria. Que tipo de combate foi esse? Que tipo de guerra foi essa? Né?
que as pessoas se envolveram para roubar pessoas, fazer um mercado de almas, mercado de pessoas, né, para vender como escravos. Então, meus filhos, nós precisamos pensar que Paulo está falando aqui, que eu combati um bom combate. Então, qual é o tipo de combate que nós estamos? Você está dentro de uma igreja, você vive combatendo o seu pastor, porfiando com ele, batendo de frente com ele. Você vive dentro de uma igreja criando problema, arrumando problema com o seu pastor, com a sua igreja, com os membros. Você não consegue ter comunhão. É esse tipo de combate que você escolheu para fazer? Não ter respeito pelas pessoas que estão no departamento. Às vezes, eu fico olhando o seguinte, a professora está lá cuidando do departamento das crianças, de repente ela corrige aquela criança e tal, o pai e a mãe querem ir lá brigar. Nossa, eu defendo de unha e dente esse líder, esse departamento que está lá com essa professora, eu defendo elas. Porque afinal de contas, elas estão ali fazendo algo de graça, sem nenhum valor aquisitivo. Estão ali por amor dos nossos filhos. E tem pessoas que vão lá brigar. É esse tipo de combate que você está fazendo dentro de uma igreja, dentro de um templo? Então, não é esse combate que Paulo está aqui ensinando nós fazermos. Porque nós temos um fim, nós temos uma existência que a qualquer momento será cortada. Então, aquele combate que Paulo envolveu era um combate em viver para Deus. E de estabelecer o reino de Deus na terra. E de viver exatamente os valores mais elevados, os quais foram ensinados pelo próprio Jesus Cristo. Foi esse tipo de combate que Paulo está tratando aqui, que foi um dos excelentes combates que ele fez na sua vida. Jesus se colocou justamente ao lado dos perdedores. Você vê que Jesus, por exemplo, nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele disse assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão o reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, veja que a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. O Senhor está pegando aqui uma coletânea tão grande, no versículo 10 ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Você está perseguindo pessoas porque elas são justas? É esse o seu combate? Você descobre uma pessoa mansa, humilde, simples, e você passa a perseguir essa pessoa e brigar com ela? Não, arruma um do seu naipe, arruma como você, um Schwarzenegger, um cara musculoso, né? Arruma um cara bom de briga para você brigar com ele. Você vai brigar com uma pessoa simples dessa? É esse tipo de combate que você está escolhendo? Versículo 11 ele diz aqui, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O Senhor diz, exultai porque é grande o vosso galardão. Então, quando nós olhamos esses textos aqui que Jesus está dizendo, claramente abençoando a nossa vida, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Uma pessoa pobre de espírito pode ser uma pessoa que tem muitos patrimônios, milhões de dólares, milhões de euros, milhões de reais. Mas ela se coloca numa posição e diz, eu preciso de Deus. Essa é uma pessoa pobre de espírito. Ela está exatamente numa luta, numa batalha, está dentro de uma peleja que vale a pena, porque ela está lutando exatamente, né, um combate exatamente para viver na presença de Deus e não olha pelo que possui. Aí depois diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora, Jesus aqui está falando sobre aqueles que choram exatamente porque vê a miséria dos outros e não tem condição de ajudar. Pessoas que choram quando vê outras sofrendo e elas não podem tirar aquele peso sobre aquela pessoa. As pessoas que choram exatamente por arrependimento dos seus erros e pecados. O Senhor está dizendo que essas pessoas serão felizes. Elas serão consoladas. Depois ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem herdou a terra ontem? Foram os bandeirantes. Chegou matando os índios, né? Chegou dando tiro, chegou pondo fogo na pinga, falando que ia pôr fogo na água dos coitados dos índios para poder eles ensinar onde estava o ouro. Lembre-se que os bandeirantes, quando abriram essa jornada aqui da Anhanguera, você sabe no Tupi-Guarani o que significa Anhanguera? Ou não sabe? A palavra Anhanguera significa diabo velho.
Quando eles descobriram aquilo ali, mataram um índio que não foi brincadeira. E colocaram o nome na pista de Anhanguera, Diabo Velho. Foi uma chacina violentíssima, né? Depois ele diz aqui, bem-aventurado então os mansos, porque herdarão a terra. Então, você, por exemplo, você quer herdar a terra com 38 na cintura, com um fuzil no peito, você quer herdar essa terra? Não. Como é que você quer herdar o coração do seu filho quando você chega estourando tudo, com violência, querendo espancar, arrebentar o filho? É esse tipo de combate que você está envolvido com seus filhos? Não. Quando você chega manso com seus filhos, você entra na terra do coração deles. Quando você chega manso e humilde com as pessoas, você entra no coração dela. Você consegue herdar o coração dela. Você consegue entrar na terra delas. Mas os bandeirantes herdaram a terra geográfica. Agora nós estamos herdando o coração de pessoas. Porque nós entramos com a mansidão. Nós entramos com a misericórdia. E esta sim. Esta é a guerra de um combate maravilhoso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mal-aventurados são aqueles que vivem fazendo injustiça. Mal-aventurados são aqueles que vivem folgando quando alguém passa a sofrer uma injustiça. Estamos vivendo isso hoje no nosso país, né? Bem-aventurados que têm misericórdia. A palavra misericórdia, ela bane a palavra sacrifício. Por isso, quando o profeta Samuel chegou e que Saul tinha feito o sacrifício, ele disse, Deus tem lá prazer em sacrifício? O que Deus ama é a misericórdia. Ele quer misericórdia. E você tem noção do que é misericórdia? Misericórdia é quando uma pessoa faz um mal para você e você toma o lugar dela e fala, não, eu vou me posicionar no lugar dela e vou perdoar ela, eu vou liberar ela. As pessoas pensam que caridade, a palavra caridade é amor. As pessoas pensam que caridade é você matar a fome de alguém que você nem conhece, é você pagar a luz de alguém que você não conhece ou que não tem um relacionamento com ela. É pagar a luz de uma pessoa estranha, você ajudar a matar a fome de uma família que você nem conhece. Mas quando que na realidade você deixa a sua família com fome. E a fome que você deixa a sua família não é simplesmente na questão gastronômica. Você deixa a fome do amor, do afeto, do carinho. Sua família está passando por um problema seríssimo, uma solidão terrível, esposa, esposo, filhos, né? Então o amor é aquele, quando nós deparamos com a palavra amor. Amor é você perdoar as pessoas que um dia fez mal à sua vida. Isso é caridade. Isso é fazer caridade. Então, ajudar alguém porque você tem condição, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Eu ajudar alguém porque está sobrando, não, isso não é mais do que a minha obrigação. Agora, perdoar uma pessoa que me fez mal, que me caluniou, que me injuriou, que me perseguiu, que atrapalhou meus filhos, que atrapalhou minha vida, aí isso é amor, isso é caridade. Por isso Deus é amor e nós temos que aprender com Ele. Então, bem-aventurado os limpos de coração. Você é daqueles que uma mulher passa, um homem passa e você desnuda ele e desnuda ela? O que é que tem nesse combate desse coração? O que é que tem existente dentro desse coração? Então aqui o Senhor vai numa alta escala aqui falando sobre as bem-aventuranças. Em que tipo de combate nós estamos envolvidos, sabendo que nossos dias estão a caminho? Então, este mundo a qual nós estamos vivendo, Deus estava naquele combate de Paulo, ele se envolveu naquele combate de Paulo. Ah, mas Paulo morreu decapitado, pastor. Então, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Tem coisa, meu irmão, que você planta e Deus não vai deixar você colher, não. Mas tem coisa que você planta e Deus vai deixar você colher. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Aliás, plantar não é obrigado, mas colher é. Se você plantou, você vai ter que colher. Não estamos falando aqui de carreiras profissionais, carreiras ocorridas na vida da qual estamos inseridos, não. Nós devemos pensar e aferir a questão dos propósitos pelo qual nós fomos chamados. Paulo disse, combati a minha carreira, eu combati um bom combate e a minha carreira está chegando no final, porque eu estou guardando a minha fé. Ele disse que já estava perto da morte. Eu creio que talvez esse seja o nosso fator agora. Nós estamos também chegando a este momento. Eu e você continuamos na corrida da vida, na caminhada rumo a cumprir totalmente os propósitos a qual Deus nos chamou.
Ele não te chamou aqui simplesmente para você ganhar dinheiro. Isso é algo pessoal, particular, meu e seu. Ele não te chamou aqui para você ser um multimilionário. Ele não te chamou aqui para você ser uma pessoa próspera financeira. Ele não te chamou aqui simplesmente para você ser uma pessoa educada, dócil. Não é isso, não. Ele te chamou aqui para você representá-lo, porque você é a imagem e a semelhança dele. Quantos já desistiram da sua carreira? Hebreus, no capítulo 12, diz o seguinte, já estou chegando ao final aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo estava lhe proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual é a carreira que Deus está destinando à minha vida e qual destinou a vida de Paulo? Ser esse ser que professa e que represente Deus nessa terra e que fale do seu amor. Qual é a carreira que Deus destinou para mim e para você trilhar? Qual é a carreira que Deus quer que eu e você chegamos no final e dizemos, nós estamos aqui porque Deus, Ele nos ajudou, Ele nos fortaleceu. Muitos não perseveraram, desistiram dessa caminhada, desistiram no meio dessa corrida, abandonaram, apostataram a fé. Não faça isso, pense que Deus ele tem um plano para a sua vida. A maneira como vivemos a nossa vida, de acordo com esses critérios que nós estamos falando aqui, se é para o lado de bom, se é para o lado bom, você fez uma boa carreira. Se você fez pelo lado mal, você fez uma péssima carreira. E ela te aguarda do outro lado desta vida. Queira você ou não queira. Então vivemos de tal forma que nós possamos conquistar para o reino e para a justiça de Deus aquilo que é real. 2 Timóteo capítulo 2, 8 diz, lembra do que Jesus Cristo é a descendência de Davi, que ressuscitou de entre os mortos, segundo o meu evangelho. E o versículo 9 diz, e por isso sofro, trabalho até a prisão, até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, em glória eterna. Essas foram as últimas palavras de Paulo. E a sua cabeça foi separada do corpo. Pense nesse combate de Paulo, pense no seu combate, pense no meu combate, pense no nosso combate, porque o fim nos aguarda para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, vou orar por você agora. Jesus amado, ajudai-nos, Senhor.